Olá, boa noite. Boa noite. Hoje a CPI da pandemia ouviu o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que tinha um habeas corpus para ficar em silêncio, mas respondeu às perguntas dos senadores. O ex-chefe da pasta disse que a Pfizer não ficou sem resposta e que o Ministério da Saúde sempre teve autonomia na elaboração de políticas públicas. No fim da tarde, Pazuello teria passado mal durante o intervalo da reunião e o presidente da CPI remarcou a continuação do depoimento para amanhã. Mesmo com a possibilidade de permanecer em silêncio, Eduardo Pazuello respondeu às perguntas dos senadores e assumiu para si toda a responsabilidade das ações de saúde pública ligadas ao enfrentamento da pandemia e defendeu que o Ministério da Saúde tem autonomia para a elaboração de políticas e estratégias. Falando apenas das ações de saúde, são todas minhas. Se ele está falando da resposta à pandemia, envolve vários ministérios. Questionado sobre possíveis falhas na estratégia de testagem dos brasileiros e o possível desperdício de exames doados pela Organização Mundial da Saúde ao Brasil, o ministro disse que os testes não venceram sem uso. Segundo o IBGE, cerca de 13% da população brasileira fez algum teste de Covid-19 até o fim do ano passado. Sobre a negociação com a Pfizer e a possível falta de resposta à carta enviada pela farmacêutica ao governo federal, Eduardo Pazuello negou que houve atraso na conversa. O ex-ministro disse que tem provas de que houve diálogo a partir de agosto, antes do envio da carta, datada de 12 de setembro. Eu estou respondendo que nós respondemos inúmeras vezes a Pfizer. Eu tenho todas as respostas aqui. Toda hora, pô. Não, de agosto a setembro... De agosto a setembro. Eu tenho todas as comunicações com a Pfizer. O presidente da Pfizer nos comunicou que em nenhum momento recebeu nenhuma resposta, nem a favor nem contra. Vou dizer para o senhor de novo. Então, A resposta à Pfizer... Ele mentiu para... A resposta à Pfizer é uma negociação que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do BOU. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi: sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida, não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. O senhor tem isso documentado, ministro? Claro que sim. Sobre a crise no Amazonas, Pazuello disse que o Ministério da Saúde se antecipou aos fatos, levou servidores do Ministério ao Estado e deslocou o trabalho do gabinete para dar apoio in loco. Disse ainda que a crise sanitária do Estado fez com que o governo montasse uma das maiores operações logísticas de emergência já realizada na história do Brasil. As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Não alertaram, apenas no dia 10 à noite. Pessoalmente. Por que as medidas tomadas por Vossa Excelência não foram suficientes para evitar o colapso? Olha, eu acredito que as medidas possíveis a partir do dia 10 foram executadas, todas executadas. Com relação à situação específica do Amazonas em termos de logística e a resposta, o tempo de resposta, a partir de acionamento de força aérea, barcos da marinha e civis, em 4 dias, 5 dias, nós já estávamos com os níveis de estoque sendo restabelecidos. Agora, ministro, a resposta é, se nós tivéssemos sabido antes, poderíamos ter agido antes. Houve bate-boca quando o senador Carlos Reis falou dos valores destinados ao governo do Amazonas para combater a pandemia. E a sessão foi suspensa. Você está mentindo. Não estou mentindo. Aqui está o valor. Você está mentindo, não, eu não estou mentindo. Aqui está o valor liberado. Mentiroso, rapaz. Esse é não, senhor. Não pode mentir. Aqui está o valor não liberado. Não é verdade isso liberado que você para o governo do Estado. Isso é uma mentira. Não, senhor. Multiplicada para virar não, senhor, eu vou lhe mostrar o valor. Vou mandar imprimir e vou lhe mostrar. Não me chame de mentiroso. Já no fim da tarde, durante o intervalo da CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teria passado mal. O senador Otto Alencar, que é médico, disse que atendeu o ex-ministro em um ambiente reservado e que ele tinha condições de continuar o depoimento. Mas a sessão foi suspensa pelo presidente Omar Aziz. 23 senadores ainda estavam inscritos para falar. A continuação do depoimento de Pazuello foi marcada para esta quinta-feira, às 9h30 da manhã.
Senadores governistas defendem que o trabalho da CPI da pandemia se dedique mais ao rastreamento do dinheiro público e à investigação de possíveis desvios de recursos federais nos estados e municípios. Que a gente possa, a partir de agora, finalmente, conseguir alternar, pelo menos, né, um depoente do governo federal, porque tem que continuar as investigações, e um depoente relativo aos bilhões de reais para a gente buscar rastrear de estados e municípios que até agora essa CPI deliberadamente não quer saber do rastreamento da corrupção desse dinheiro de verbas federais que foram para estados e municípios. A gente precisa talvez buscar mais, aprofundar mais com relação aos recursos. Há indícios de irregularidade em todo o país, né? Tem várias denúncias já, inclusive aqui no DF, com documentos já da operação falso negativo. Então acho que a gente vai ter que buscar agora também os desvios de recursos.